Bom dia, sexto ano, bom dia, professores, bom dia, alunos. Mais uma aula de língua portuguesa e hoje, notícia, fato versus opinião. Vamos ao tema da aula, gênero notícia, habilidades. Identificar diferentes graus de imparcialidade advindos de escolhas linguístico-discursivas feitas pelo autor. Distinguir em segmentos descontínuos de textos fato da opinião enunciada em relação a esse mesmo fato. Identificar teses, opiniões, posicionamentos explícitos e argumentos em diferentes gêneros argumentativos. Eu sou a professora Andréia e eu vou mediar a aula da professora Dani. Bom dia, Dani. Tudo bom? Bom dia, Déia. Bom dia, professores e alunos. Mais uma aula começando. Tudo bem com vocês? Então, bora lá. Objetivos na tela. Primeiro objetivo aí, ler e interpretar a notícia, né? Novamente a mesma notícia. No isolamento, ararinhas azuis superam expectativas de adaptação. Atentando-se o que agora? Para a organização textual, ok? Retomar características do gênero notícia e ampliar conhecimento sobre fato e opinião. Então, espero que dê tempo aí de contemplarmos esses três objetivos. Vamos começar com a nossa sondagem, Déia? Vamos Eu ia lá. falar sondagem. Não tem problema. Vamos Então, lá. na aula passada, nós lemos o que? O texto, preservação no isolamento, ararinhas azuis superam expectativas de adaptação. O que você se lembra dessa notícia? Então, eu quero que o aluno pontue pra gente o que ele lembra dessa notícia antes da gente começar a aula, tá bom? 2 minutinhos. E a ideia, temos respostas de Temos. alunos, principalmente? Sim. Então, oba. O Pro Daniel colocou a resposta da Emanuele, que ela falava sobre a reabilitação de ararinhas azuis. Peraí. Alunos, Dom Lúcio, esperando vocês. Boa aula. Pro Andréia está esperando os alunos. Vamos lá. Texto sobre preservação das ararinhas azuis, Pro Priscila. Pro Denise, colocou da aluna Emanuele. As ararinhas que vieram para o Brasil para serem soltas. Isso, deixa eu ver. A Letícia, da Pro Marilda, preserve as araras azuis. A Beatriz, da Pro Elaine, falava sobre a reintrodução das ararinhas, de novo ariranhas, das ararinhas à natureza. Bom, eles lembraram, assim, do teor, né? Do que se tratava. Tem mais uma, da Pro Terezinha. Vamos falar. A Maria Clara colocou, falava sobre a preservação das ararinhas. Muito bem. Então, bora lá. O que a gente vai fazer? A gente vai lembrar o texto, obviamente, porque é isso que a gente faz na sala de aula. Se a aula foi picada
e não deu tempo de tudo. Quantas aulas tivemos depois disso? O final de semana aí no meio, ixi, então esqueceu muita coisa. Então a gente vai retomar aí a leitura do texto, só que dessa vez ouvindo aí um podcast, porque o fôlego da pessoa aqui não tá mais tão bom para ficar lendo um texto de 5 páginas, tá bom? Pelo menos no PPT, gente. Então pode soltar o podcast aí. Preservação. No isolamento, ararinhas azuis superam expectativas de adaptação. Espécie é considerada extinta na natureza desde 2000. Serão 52 ararinhas reintroduzidas em Curaçá, BA. Publicada em 16 de 3 de 2020, 2:08. As ararinhas azuis, Cyanopsita species, chegaram no Brasil no dia 3 de março. Desde então, seguem uma rigorosa quarentena para adaptação e observação da espécie. Elas foram liberadas no aviário, mas ainda estão em isolamento com o ambiente externo e outros animais pelos próximos 21 dias. A viagem das ararinhas foi bem sucedida, não houve mortalidade e as aves chegaram em ótimo estado de saúde. Todas elas estão comendo e bebendo normalmente. Elas estão calmas e confortáveis em suas novas habitações e se acostumando com o clima da caatinga. Para auxiliar na recuperação dos animais, após longa viagem, está sendo fornecida a eles a mesma alimentação que tinham na Europa. A comida para as ararinhas azuis foi trazida no avião junto com as aves, com toda a certificação e autorização pelo Ministério de Agricultura, Pecuária e Agricultura, MAPA. Exclusivas da caatinga, as ararinhas eram consideradas extintas na natureza e só eram recorrentes em cativeiros. As principais causas do declínio populacional foram a caça e o comércio ilegal da espécie. Desde que a ararinha azul foi extinta na natureza, o Ministério do Meio Ambiente, MMA, e o Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade, ICMBio, traçam estratégias para reintroduzir 52 ararinhas em seu habitat natural, localizado em Curaçá, BA. Reintrodução. Em uma ação de organizações internacionais, com apoio do governo federal, espécimes da ave criadas em cativeiro no exterior serão agora reintegradas ao meio ambiente. Entre os vários detalhes específicos da mega operação está a quarentena, que acontece no Refúgio de Vida Silvestre da Ararinha Azul, na Bahia. Além do programa realizado em cativeiro, o Plano de Ação Nacional PAN, a Ararinha Azul, promoveu a criação das Unidades de Conservação UCS, onde ocorrerá a soltura das aves em Curaçá. As UCS são geridas pelo ICMBio, garantindo uma maior proteção a essas aves, possibilitando a continuidade do trabalho e auxiliando na educação ambiental e apoio ao turismo e desenvolvimento socioeconômico da região. Soltura. O passo mais delicado da operação será justamente o momento em que as ararinhas criadas em cativeiro serão soltas. Dessa forma, é necessário o treino do animal para que ele possa sobreviver sozinho. O processo envolve a captura de aves, maracanã para formar grupos com as ararinhas azuis para auxiliar na reintrodução da espécie no habitat. A primeira soltura deve ocorrer ao longo do primeiro ano, após a adaptação das aves em um gigantesco recinto construído na caatinga. Como trata-se de uma ação inédita, não é possível prever o resultado. Então, todas as experiências de reintrodução envolvendo psitacídeos serão levadas em conta. A ideia, em um primeiro momento, é manter as ararinhas o mais próximo possível do local de soltura, em um espaço mais preservado e sem interferência de pessoas. Assim, comedouros serão implantados e abastecidos diariamente para que as aves se acostumem à região até iniciarem o processo de migração. Já o segundo grupo, formado por 20 indivíduos, só deverá ser solto 6 meses depois do primeiro, dessa vez sem o auxílio dos maracanãs, para que as aves encontrem as ararinhas que já estiverem na natureza.
Para garantir o restabelecimento da espécie na natureza, a equipe de especialistas do ICMBio vai ajudar no crescimento populacional das aves por meio de reprodução controlada. A terceira fase do cronograma de soltura, já será com animais que nasceram no centro de reprodução até 2021. Além disso, um acordo com os mantenedores da ararinha estabelece que todos os criadouros enviem ao refúgio em Curaçá 70% dos filhotes que nascerem anualmente. Disponível em gov.br, PT Notícias Meio Ambiente e Clima 2020. Muito bem, textinho longo aí, né? Por isso que vale a pena a gente reproduzi-lo novamente. Aí é o seguinte, gente, na aula passada, eu vou levantar aqui. Na aula passada, nós íamos ver, e aí não deu tempo, os elementos aí que compõem uma notícia, lembrar da estrutura da notícia, de suas características, que a gente vai fazer isso hoje, lembrar das características, mas é importante a gente lembrar dos elementos. E tinha uma atividade que acabou não dando tempo, então é o seguinte, elementos aí da nossa notícia, que tem no PPT, mas para a gente reforçar aí para o nosso aluno, tá? Então, ele tem que ter uma manchete, ou seja, um título principal. Como tem que ser esse título? Chamativo. Normalmente, ele vem destacado, ele vem maior, ele vem em negrito, certo? Depois, título auxiliar, que é o que vem embaixo aí para complementar aí a informação do nosso título principal, certo? O lead, que tem aquelas informações principais aí, que são essas perguntinhas aqui. E o corpo da notícia, que tem o restante das informações, é o que incrementa aí a nossa notícia, certo? Aí a gente ficou com essa atividade que vocês tinham que fazer. Não põe na tela ainda não. Deia, será que alguém fez essa atividade? Então vamos fazer aqui rapidinho com eles. Vamos tampar a resposta. Vamos ver. Calma aí, vamos fazer assim, ó. Aqui. Então eu quero saber com quem aconteceu isso daí, o que aconteceu, quando, onde, como e por quê. Então, eu vou dar 3 minutinhos para vocês, provavelmente vocês já tenham feito essa atividade, conseguir sistematizar aí essa atividade para a gente colocar ela aqui, tá bom? Pelo menos coletem algumas informações aí dos alunos para a gente ir complementando. Tem que escrever na frente do que se trata, o que, como, por quê, o que você está respondendo. Aí a gente já volta, tá? 3 minutinhos.
Muito bem, voltamos. Então é o seguinte, ó, a gente deixou aí no texto, porque, como eu disse, o lead é onde a gente capta todas essas informações aqui, né? O quem, o que, o quando, o como. Então, o lead parou nessa página do texto aí, que nós temos que é o quê? O primeiro parágrafo do nosso texto. Sem ser o parágrafo que está as informações ali, onde foi publicada e a hora, é o outro parágrafo, porque ali só está a indicação. Então, temos ali, ó, coloca na tela aí, por favor. As ararinhas azuis, aí tem esse nome bonito que eu até travei na hora de ler, chegaram ao Brasil no dia 3 de março. Desde então, seguem uma rigorosa quarentena para adaptação e observação da espécie. Elas foram liberadas no aviário, mas ainda estão em isolamento com o ambiente externo e outros animais pelos próximos 21 dias. Então, temos aí o nosso lead, certo? Agora, vamos ver quem conseguiu responder. Então, a Deia, vamos tampar. Quem colocou quem aí? A Sofia do sexto A, da Ana Paula, colocou quem? As ararinhas azuis. Ou seja, com quem aconteceu essa notícia aí, né? Tá até no nosso título, com as ararinhas azuis. Teve outras pessoas que colocaram também as ararinhas azuis. Se eu tivesse contexto aqui, se fosse a lousa digital, a gente ia grifando. Mas nós não estamos, é mais para retomar porque perdemos a aula passada, tá? Então, quem? As ararinhas azuis. Certinho. A segunda perguntinha aí. O que aconteceu? Do que fala essa notícia? O quê? A aluna Samila, deve ser, ou Samila. O quê? O acompanhamento da soltura das araras na natureza. O acompanhamento. Mas antes disso, o que a notícia fala? Será que alguém colocou? O quê? Porque olha ali o que tá no lead, gente. As ararinhas azuis chegaram no Brasil dia 3 de março. Então, o que tá falando? Tem a Maria, deve ser Maria Celeste. O quê? Chegaram ao Brasil. Isso. É o quê? Chegaram certo? Ao Brasil. Então, o que a gente tem que lembrar sempre para o nosso aluno? Às vezes ele vai querer responder as perguntas em relação ao texto todo. Só que o nosso corpo da nossa notícia incrementa muita informação, né? Então, assim, a gente vai se atentar ao lead, que é a introdução ali da nossa notícia, onde tem os pontos principais. E aí, a partir desses pontos que vai desenvolver aí a nossa notícia. Então, a gente tem que focar bastante nisso com eles, tá bom? Quando? Quando que aconteceu? Aí tá em seguida, né? Quando? Quando a Sofia, de novo, da Ana Paula, colocou 3 de março. 3 de março, muito bem. Depois eu mostro aqui as respostas, tá, gente? Que tô tampando por causa das outras. Aí temos como? E aí, como é que foi isso daí? Como é que se deu? Como? Elas estão em isolamento. Elas estão... Quem colocou essa daí? Essa aqui... Aí, peraí que eu tô indo, subindo e descendo, e agora... Que aí a gente tem até aquela parte ali, elas foram liberadas no aviário, foi uma pro essa daqui, viu? Mas ainda estão em isolamento, né? Então, beleza. E aí a outra, por que elas estão? O Victor Hudson colocou, estão em isolamento. Muito bem, e por quê? Por quê? Agora que são elas. Agora a gente vai até inferir que é a relação que tá aí no nosso lead. O que a gente entende? Por quê, gente? O Jean colocou, porque as araras azuis estavam extintas na natureza. É por aí, mas pensa no lead. Por que elas tiveram que chegar e ficar em isolamento? Porque elas estão em... Para se adaptarem, é isso? Isso, adaptação e observação. Então, aqui, ó, só pra gente conferir. Quem? As ararinhas azuis. Agora dá pra focar. O que? Chegaram ao Brasil. Quando? 3 de março. Como? Ainda estão em isolamento. E por quê? O porquê, na verdade, está até respondendo antes. Mas não tem problema. A gente tem que entender que o lead traz todas essas informações, que é do que se trata realmente a nossa notícia. O que ela vai falar? E aí a gente desenvolve ela aí no corpo da notícia, certo? Ok. Então, vários responderam, tá, Dani? É que para subir e descer ficar complicado. Mas são Imagina, vários alunos participando. Muito tá? bem, gente. Legal. Aí, seguinte, vamos lá para a questão 10. Enquanto eu bebo uma água aqui, você lê a questão para mim, por favor? Então, questão 1. A notícia é um gênero textual discursivo, de cunho imparcial, ou seja, o discurso tem que passar credibilidade e o jornalista não deve emitir sua opinião pessoal. No texto, você considera que houve imparcialidade?
Justifique sua resposta. Muito bem. Então, sabemos que a notícia ela tem que ser imparcial, né? Eu não posso ter lá a minha opinião. Acaba tendo a opinião implícita, às vezes, de quem escreve e tal. Sim, mas vamos pensar, trabalhamos com fatos. Então, ela tem que retratar o que aconteceu de forma imparcial, sem julgamento. Pelo menos tem que ser assim, né? Via de regra, às vezes foge. Foge, mas tem que ser assim. E aí, nesse texto aqui, você considera que a pessoa que escreveu, o jornalista, foi imparcial? Ou, de repente, ele emitiu alguma opinião? E aí, eu quero que você justifique sua resposta. Se sim, por quê? Se não, também por quê, tá? Então, 2 minutinhos. E a ideia? Temos aqui. A Lucineia, da Pro Maria Aparecida, colocou sim, não deu opinião. O Rian, da Pro Deusilene, também sim, não deu nenhuma opinião. Vamos ver. O Jonathan, da Escola Barão de Surui, da Pro Luciana, não, porque em nenhum momento teve ou houve opiniões. O aluno Gustavo também disse que não deu opinião. Pro Ivan. A aluna Suelen, sim, o jornalista não deu, da Janaína. Vários dizendo a mesma coisa, né? Eu vi um outro aqui que achou bonitinho, que falou, ele levou muito pro lado das ararinhas. Na verdade, a gente tá falando de uma notícia que foca em preservação, né? Então, vai ter esse lado humano, mas ele tenta repassar a informação como ele recebeu. Né, de forma imparcial, sim. Tanto que ele fala como foi esse processo, como vai ser a preservação, como está sendo a preservação e como será a soltura. Então, ele é imparcial, tá? Então, em momento algum, aí a resposta, o escritor deu uma opinião pessoal em sua matéria. Por isso, houve imparcialidade, sim. Então, ok, essa era simples, muito bem. O Murilo, da ProSandra, colocou só fatos, achei legal. Só fatos, exatamente, que a gente vai falar disso hoje, hein, Murilo? Ligadinho. Aí a 2. A causa da extinção da ararinha azul na natureza está explícita na notícia. O que é explícita? Ela aparece na notícia. Ela não está implícita, eu não entendo pelas entrelinhas, pelo que foi dito, não. Ela está ali, presente, tá? Eu consigo ler. Então, a causa da extinção está lá. Aí, essa é uma pergunta, na verdade, tá? Se sim, copie a informação ou tente reproduzir o que está escrito. Você acha que essa informação... A professora dando a resposta é ótimo, né? Tenho que reformular. Você acha que essa informação, ela aparece no texto? Sim ou não? Aí, obviamente, que eu não vou conseguir copiar essa informação, gente, né? A não ser quem esteja com o texto aí em mãos. Mas tenta reproduzir como essa informação aparece para mim, tá bom? 2 minutinhos.
E a ideia? Vários estão colocando sim, né? Então, a Isabela colocou sim, o Léo colocou sim, Murilo colocou Mas eles sim, conseguiram Laura coletar sim. informação? Não, acho que eles não conseguiram coletar a informação, mas a gente tem aí a resposta de professor que deu uma ajuda. Ótimo. A Progláucia colocou sim. As ararinhas eram consideradas, aí ela colocou reticências e ilegal da espécie. Então, ela pegou aí o trechinho onde aparece, ela conseguiu identificar. Deixa eu ver se tem mais aqui. A Eduarda, a Emily colocou sim, a Milena colocou sim, a Ayrton, Sara e Murilo sim. A Emanuele, sim, a caça é ilegal e comércio de ararinhas. Aê, consegui. Sim, pois o Pedro colocou sim, pois criam muito em cativeiros. Então ele subentendeu também. Sim, muito bem. Era mais ou menos isso, né? Obviamente que o trecho todo a gente só vai conseguir com o texto. Porque a informação explícita, ela está aparente no texto. A gente consegue retirá-la do texto, entre aspas. Mas, como de repente aqui fica difícil, vocês conseguindo coletar a informação principal, onde aparece, serve. E alguns colocaram algumas palavrinhas, né? Cativeiro, extinção, caça, comércio ilegal da espécie. Muito bem. Posso falar mais um? Pode. O Vinícius da Promirium colocou. Sim, exclusivas da Caatinga, as ararinhas azuis eram consideradas extintas na natureza. Ele conseguiu coletar o trechinho. Isso aí, conseguiu. Então, muito bem. Sim, né? Está lá essa informação, já tinha dado a resposta na própria pergunta. Aí tem o trecho. Exclusivas da Caatinga, as ararinhas eram consideradas extintas na natureza e só eram recorrentes em cativeiros. As principais causas aí do declínio populacional, o que é declínio populacional, né? Quando essas ararinhas, elas são caçadas, são pegas de forma ilegal, elas não conseguem se reproduzir assim no seu ambiente natural e tal. E muitas vezes eles pegam para retirar algumas coisas, vender de forma ilegal, e aí não tem essa reprodução, né? Tanto que eles fizeram, se você reparar lá no final do texto, qual que é o acordo para trazer as ararinhas de volta? Também devolver uma parte para eles também conseguirem fazer essa reprodução lá. O que é interessante, que aí fica uma via de mão dupla, assim, bom para todo mundo, né? Então, continuando em causas do declínio populacional, ou seja, caiu aí essa produção, foram o que? A caça e o comércio ilegal da espécie. Gente, infelizmente tem, né? A gente até falou isso, acho que foi uma aula do 6º, do 7º, né, André? Que a gente falou dos bichinhos que não são... Ai, que minha memória não está muito boa. Que estão em extinção, que de repente, que a gente estava falando que foram pegos de alguma forma legal ou ilegal, porque a gente estava falando da lei. Do papagaio. Do papagaio. No papagaio, aí né? Alguns colocando, né? Ai, na minha casa tem no quintal, Sim. fulano tem. Se tem a permissão do IBAMA, lembra disso? Isso. Né? Então, assim, porque até um papagaio eu preciso lá de uma permissão. Eu não posso simplesmente, ai, achei um papagaio na mata e vou pegar esse papagaio. Porque às vezes eu estou privando dessa espécie continuar. Eu tenho um papagaio preso lá na minha casa. O que acontece, Andréia? Vai ficar lá sozinho. Exatamente. Quando morrer, acaba aí a espécie, certo? Então, só para a gente refletir. Repete só um pouquinho a resposta. Aqui, coloca na tela a resposta, isso, por deixa favor. Só um pouquinho, a 2. Aê, printa a tela aí, por favor. Isso, então, print. Exclusivas da Caatinga, as ararinhas eram consideradas extintas na natureza e só eram recorrentes em cativeiros. As principais causas do declínio populacional foram a caça e comércio ilegal da espécie. Está nesse trecho, tá bom? Não vou lembrar o parágrafo nem a página agora, gente. 3. O trecho, não houve mortalidade e as aves chegaram em ótimo estado de saúde. Apresenta um fato ou uma opinião do autor do texto? E aí, opinião entra naquele do achismo, lembra? Agora, o fato não. Vamos deixar para vocês pensarem aí que a gente vai falar muito de fato e opinião. Um minutinho.
Ideia? Olha, vários estão colocando que se trata de um fato. Então, vou colocar os que colocaram o fato. Felipe, o Kevin, o Lucas, Emanuele, Suelen, Juliana e Ana Luísa, a Sofia pro Ana Paula, porque senão teria um dever ou algo do tipo, ela colocou. Muitos colocando que é algo que aconteceu, né? Uhum. O Eric, da pro Ana Paula. Matheus, da pro a Vânia. Vitor. Colocou um fato, pois não é o que o autor pensa do assunto. Muito bem. Então, trata-se de um fato. Inclusive, esse trecho está explícito no texto, né? Foi retirado aí entre aspas, como você pode ver. Ó. Não houve, pode colocar na tela, mortalidade e as aves chegarem em ótimo estado de saúde. Então, elas não morreram. Durante aí essa trajetória, elas chegaram bem, né? Então, trata-se de um fato. Todas elas estão o quê? Comendo e bebendo normalmente, que aí ele completa essa informação. Ele vai colocando argumentos, que é o que a gente vai ver lá pra frente, né? Exemplos até. Elas estão calmas e confortáveis em suas novas habitações e se acostumando com o clima da Caatinga. O calma aí pode até ser uma opinião, porque ele vê que ela tá confortável é uma coisa. Calma talvez pelo... elas não estão gritando, não estão tendo nenhum problema, então pode inferir que elas estão calmas, né? São informações, então, que comprovam o estado de saúde dos animais e não o que o autor pensa sobre o assunto. Alguém colocou isso, muito bem. 4. O objetivo de uma notícia é transmitir uma informação baseada em um fato ocorrido. Logo, o autor não pode expressar sua opinião, como vocês bem colocaram aqui. Quais problemas poderiam ocorrer se o autor de uma notícia colocasse sua opinião em relação ao fato exposto? Aqui, na verdade, eu quero uma resposta pessoal. Se no meio de uma notícia alguém coloca a sua opinião, quais problemas, de repente, podem surgir aí? Pensa aí, um minutinho. E a ideia? 4 minutinhos. Eu vou colocar, da Pro Patrícia Beatriz colocou que pode influenciar os leitores com suas opiniões. O Jean colocou do Pro Daniel. Eita, acabei de perder. O autor ficaria com opiniões divididas e também poderia causar brigas. Que é a forma de influenciar. Eu achei bem interessante o raciocínio dele. Eu achei um bonitinho aqui. O Yuri da Pro Cristiane falou, ele seria demitido. Ele seria demitido. Interessante a gente falar sobre isso, porque assim, não, a gente fala que sim, tem que ter fatos, que uma notícia não pode ter opinião, mas às vezes essa opinião, ela tá implícita, Yuri. Ela não tá tão aparente assim, então o cara não é demitido, assim, não funciona tão assim, mas eu gostei de seu raciocínio, porque ele tem que fazer o certo, né? Deixa eu colocar, a Yasmin da Pro Luciana colocou, poderia distorcer o fato da notícia. Isso, então, poderia distorcer, poderia influenciar. A resposta que coloquei aí é, se o autor de uma notícia expressar sua opinião sobre o fato ocorrido, ele influenciará o leitor na compreensão do fato e na formulação de sua própria opinião. Pode dividir grupos, como alguém colocou aqui, ocasionar briga, assim, briga de tapa não, né, gente, mas discussões, porque, não, mas o autor tal disse isso, mas não é um fato. Como que ele se baseou, às vezes é só uma opinião, e aí um vai acreditando no outro, achando que é verídico, que é fato, que é real, e não é, é só uma opinião. Então, a gente tem que refletir sobre isso. Aí é o seguinte,
Tem aí, ó, relembrando a notícia, gênero textual campo jornalístico, ela é informativa, tem que ser atual, né? Veiculada nos meios de comunicação, como vimos na aula passada, tem que ser um texto relativamente curto, embora esse texto foi um pouquinho longo, mas não é tão extenso como uma reportagem, né? Linguagem formal, clara e objetiva, escrita em terceira pessoa, discurso direto, que às vezes aparece também aí, como nós vimos as aspas, por exemplo, aborda fatos reais, atuais, cotidianos. Por que eu tô correndo? Tem um videozinho que não vou conseguir passar ele todo. Solta ele pra mim aí, Li, por favor. Oi, tudo bem com você? Nessa videoaula, a gente vai falar sobre os fatos e sobre as opiniões. A gente vai perceber nesse vídeo que fato é diferente de opinião. Um fato é uma verdade, é algo que foi comprovado. Já uma opinião é o que uma pessoa acha, o que uma pessoa acredita. Uma notícia, por exemplo. Uma notícia deve ser sempre baseada em fatos. Isso porque, como ela está transmitindo algo que aconteceu para várias pessoas, ela precisa comprovar aquilo, sempre apresentando a fonte de onde os dados foram retirados. Um fato é, então, uma verdade que possui fonte, possui embasamento, possui argumentos comprovados. Já uma opinião é uma coisa que a gente acha, uma coisa que a gente acredita, mas que não necessariamente é uma verdade. Por exemplo, se eu disser para você que o meu time é melhor do que o seu time. Bom, eu posso até basear essa minha afirmação no último jogo, dizendo que o meu time ganhou e, por conta disso, ele é melhor. Isso pode até ser uma verdade, que meu time possa ter ganho do seu no último jogo, mas não necessariamente é um fato que meu time é melhor que o seu. Na verdade, isso vai depender do que eu acho, do que eu acredito. É o seguinte, eu não ia passar realmente o vídeo todo, tá? Porque eu vou aproveitá-lo numa outra aula. Mas como proposta de atividade, que tal vocês aprofundarem essa discussão com o aluno de vocês sobre fato e opinião? Trabalhar uma outra notícia para ficar clara essa questão para eles. Mas nós vamos ainda abordar bastante isso nas nossas aulas, nessa sequência didática, tá bom? Por hoje foi só, meus amores. Gostei muito da nossa aula, da participação de todos. Muito obrigada, Andréia. Obrigada, Dani. Quem quiser assistir o vídeo também na íntegra, tá lá no PPT, no repositório, tá? Também pode procurar e é o Khan Academy. Então, você pode localizar lá, fatos versus opiniões. Mas a gente vai trabalhar ele na íntegra aí numa aula, certo? Então, por hoje foi só. Muito obrigada. Eu vou deixar aqui a proposta da atividade aí para vocês printarem para fazer com os alunos. É isso e até quinta-feira, né? Até quinta. Tchau, tchau. Beijo, até quinta.